18 horas e 7 minutos, está no ar o Vale Esportes do Timaço da Vale FM. A hora sempre em nome é 0 km, está na Novo Rio. Vale Esportes é um oferecimento dos produtos Ambev feitos com amor. E nos nossos canais no YouTube você já pode acompanhar o nosso programa. O oferecimento é da Pizzaria e Hamburgueria Uval. Vale Esportes é futebol de primeira. Chega de andar a pé, chega de ficar na liseira. Com o Cariri da Sorte desta semana, você vai concorrer a 3 motos e muito dinheiro. Confira. No quarto sorteio tem 2 motos Honda CG Start 160, mais uma moto elétrica, mais 5 mil reais. Eu disse 2 motos Honda, mais uma moto elétrica, mais 5 mil reais. É sensacional. Ainda tem 9 mil reais em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio, mais 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios de 500 reais. São 2 Honda Start, mais uma moto elétrica, mais 5 mil. Tudo isso por apenas 5 reais. É demais. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Poço Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Poço Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Poço Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas, Ambev. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar. Vem com a gente que agora tem muita cultura e lazer. Juá Forró, Carnaval de Rua, jejunos, jogos e parques infantis completos para 33 escolas. Aquisição de fanfarras e instrutores para 57 escolas. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais.
Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton. Boa noite! Marco Valério. Grande Bibi, que tava hoje aqui na porta da rádio, viu, Delton Sá? Põe a cara de Anderson Luiz ali. Anderson? Rapaz, em breve tem a vinheta de Anderson e a de Aloysio. Tem que fazer pra Jusimar Leite e pra Alexandre de manhã, nova manhã. Não é não? Bom, aí, rapaz! Que ideia boa, Delton Sá. Que ideia boa! Rapaz, que ideia boa. E tem mais, ele é vascaíno como você, viu? Ele é vascaíno como você, Jusimar Leite. Tá certo. Vamos embora, Delton Sá. Mais uma semana o mais começando. importante, o empresário dele é o Ronaldo Angelino. Exatamente. Tá bem empresário. É forte. Muito forte. Comprou o passe do homem. Bora nós, né? Vamos trabalhar, né, E o clássico de ontem, um público bom, né, Delton? Para ser um jogo bom. amistoso, um público bem interessante, prestigiou ontem o confronto entre Icasa e Guarani, 4-0 pro Verdão, Delton Sá. Marco Valério, a gente fala um pouquinho mais desse jogo já, porque vem aí Aloysio trazendo as informações do Icasa, Marco Valério. Fala, presidente! É isso, Marco Valério, Delton Sá, boa noite pra vocês, boa noite pro ouvinte ligado na Vale FM. 4-0 pro Verdão, torcedor do Icasa já amanheceu nesta segunda-feira, muito mais alegre, muito mais entusiasmado pra Taça Fares Lopes. Apesar de ser um amistoso, mas foi contra o principal rival, o Guarani de Juazeiro, né? Quase 3 anos que as equipes não se enfrentavam e essa oportunidade aconteceu ontem justamente na Arena Romeirão, que é a casa do Verdão do Cariri durante a próxima competição, na verdade desde que ela foi aberta, inaugurada, né? E novamente agora na Taça Fares Lopes. E o Icasa fez 4-0 com gols de Lucas Lourenço ainda no primeiro tempo, inclusive um golaço, ele percebeu que o goleiro Matheus do Guarani estava adiantado e mandou a sapata do meio da rua lá no lado esquerdo do Matheus, não teve jeito. No segundo tempo, gols de Rogério, também bom lance, descendo pelo lado direito, Rogério meteu a pancada no gol do Matheus. O terceiro gol marcado pelo Vitinho, de voleio, mais um bonito gol da equipe do Icasa. E para fechar, o Marcelo Júnior, ou Marcelinho como queiram, filho do Marcelinho Paraíba, fechou a conta depois de uma cobrança de falta, com jogada ensaiada. Ele estava esperto lá na pequena área para empurrar para o fundo das redes. O técnico Flávio Araújo começou jogando com Careca no gol, a zaga com Arlan, Jairo e Marlon, o ala pela direita André Vitor, os volantes Iago e Lucas Lourenço e o ala esquerdo o Laerte, e o ataque com Davi pelo lado direito, Vitinho pelo lado esquerdo e o Juan centralizado. Ainda no primeiro tempo, o atacante Davi foi expulso depois de dar um soco no atleta da equipe do Guarani, no caso Júnior Popila, uma confusão ali, inclusive outros jogadores acabaram entrando ali no meio, uma troca de socos, mas só os dois mesmo foram expulsos. E aí,
Como era amistoso, não teve aquela história de ficar com um a menos, né? Teve a recomposição. Portanto, o Rogério, atacante, entrou no lugar do Davi ainda na primeira etapa. E todo mundo gostou da atuação do Rogério, essa que é a verdade. Ontem até o Demonte Tenório comentava, você, Delton, também elogiava ali a atuação do Rogério, que entrou bem na partida, inclusive marcando um gol e criando boas oportunidades. E no segundo tempo, o Flávio Araújo modificou todo o time. Desde o goleiro até o André entrou também e ele ficou ali testando algumas peças. Uma delas, inclusive, foi a primeira vez que o Flávio teve a oportunidade de observar, que foi o atacante Jefinho, que havia chegado na semana passada. Os demais, ele já havia tido a oportunidade de observar naquele amistoso contra o Sub-20 do Barbalha, mas, claro, jogando em uma arena é diferente, né? O Flávio pôde observar como é que seria a atuação desses atletas diante de um gramado bom, diante também de um público, diante de uma arena. E sobre todos esses aspectos, nós conversamos com o técnico da equipe do Icasa logo após a partida e o Flávio vai falar melhor sobre o que ele observou e sobre o que ele achou dessa vitória do Icasa por 4-0. O problema da transição defesa, campo defensivo para campo ofensivo. Mas quando o time ganhou confiança, começou a jogar, aí foram situações, foram finalizações que não foram tantas, né? Mas pelo menos muito melhor em relação aos 25 minutos iniciais. No intervalo do jogo, nós conversamos com o grupo sobre isso e sobre uma estratégia de voltar no segundo tempo, marcando em bloco alto, pressão alta, para que a gente pudesse definir o jogo logo no começo do segundo tempo e graças a Deus deu certo. Os que começaram, já é uma prévia do time que estreia ou é muito cedo, você ainda quer avaliar mais esse time? Olha, vamos colocar aí que tem 90%, né, de titularidade nesse time que iniciou o jogo hoje. Ainda tem jogadores ainda que estão buscando uma titularidade, mas os 11 90%. Nós temos algumas posições que nós temos em dúvida e temos aí, se eu não estou enganado, 10 dias para definir isso. Ô Flávio, o Rogério foi bastante elogiado por todos por aqui após a sua entrada. Gostou também do que viu da atuação dele? Uma das dúvidas, né? O Rogério está treinando muito bem, tanto pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O Rogério é artilheiro, sabe? Tem força, tem velocidade, tem drible. Então, uma das dúvidas que nós temos é essa condição de beirada, né? Tem o Rogério, tem o Jefinho também, tem um garoto Wagner Sub-20, tem um garoto Lael que está treinando também de Barbalha. Mas é uma das dúvidas aí, o Rogério, que está treinando muito bem, confirmou isso no jogo. Setor carente, que você pensa em reforços? Olha, nós procuramos ter em cada posição 2, 3 jogadores, né? Mas como a falou é uma competição curta, a gente tem 2 jogadores. Mas nós estamos analisando a hora que a gente pode sim se reforçar, analisar se traz ou não. Você está em busca dele ainda, aquele meia de armação, Flávio? Construção, criação, né? É difícil no futebol brasileiro e principalmente agora nesse momento, onde as 4 divisões estão atuando, então é difícil conseguir um jogador para exercer essa função e exercer com qualidade, né? Mas nós estamos buscando, mas está difícil, correto? Ô Flávio, oportunidade também de conhecer o gramado da Arena Romeirão, onde a equipe caseira vai mandar os seus jogos na Fares Lopes. Como é que você também avalia toda essa parte técnica? Foi avaliado no intervalo do jogo, né? A falta de hábito de jogar no Arena, mas aí alguém questiona, pô, Flávio, mas muito melhor jogar no campo bom do que no campo tem, lógico. É extraordinário jogar no campo bom, mas você tem que ter uma adaptação, né? A bola aqui rola com muito mais velocidade que a bola no campo normal, né? Mas nós temos que nos adaptar com relação ao excelente gramado da Arena Romeirão. Valeu, Flávio, muito obrigado e parabéns pela vitória. Obrigadão, grupo, que vencer é importante, mas executamos a partir de 25 minutos do primeiro tempo e conquistamos essa vitória importante, porque, veja bem, por que foi um jogo importante? Lógico que todos nós pontos, isso é um fato. Mas são 50 anos de história, né? A primeira vez que os 2 clubes se encontram aqui na Arena Romeirão. E os 2 clubes são realidade no futebol do Juazeiro, na região do Cariri. Então, esse aspecto competitivo de rivalidade foi praticado pelas 2 equipes dentro do gramado. Muito bem, ouvimos aí a análise do técnico Flávio Araújo de Icasa 4, Guarani 0. Logo após a partida, a gente perguntou todas essas questões ao Flávio, inclusive sobre reforços, né? Que ele já havia adiantado que esperava contratar um meia de criação, até para ele retomar aquele esquema 3-5-2. O que a gente viu ontem foi um 3-4-3, né? Desde o início da partida e mesmo com as mudanças que ele efetuou no segundo tempo, seguiu nessa, né? Utilizando ali 3 zagueiros também, 3 atacantes. Mas segue a vida do Verdão nesta segunda-feira. Folga para todo mundo e a equipe se reapresenta amanhã, pela manhã, Delton e Marco.
Bom, tá aí o Aloysio falando dessa vitória do time do Icasa, Marco Valério. Um primeiro tempo muito equilibrado, viu? Aquilo que a gente falava aqui com o Anderson Luiz, que enquanto os jogadores do Guarani tivessem perna, a realidade do jogo seria uma. E o Icasa encontrou um adversário que se posicionou bem na marcação, ainda explorou, apareceu bem no setor ofensivo, obrigou inclusive o próprio goleiro Careca a ter que fazer defesa, teve bola que o Careca ia se enrolando lá no gol, né? Tudo bem, foi no segundo tempo que ele falhou. Mas a verdade é que um jogo em que o primeiro tempo o Guarani fez com que o Icasa tivesse que buscar, né, o gol, e saiu numa jogada de fora da área, num puro oportunismo do Lucas, né, ao perceber o goleiro do Guarani adiantado, que fez boas defesas no primeiro tempo. Segundo tempo aí não dá para você fazer nenhuma avaliação nem do Icasa nem do Guarani, Marco. Os times mudaram muito. O Icasa, como disse o próprio Eduardo, treinador do Guarani, marcou um gol logo no começo do segundo tempo, aí desmoronou aquela estratégia do Guarani, e aí o Guarani saiu colocando a gurizada para jogar, mas o primeiro tempo foi mais equilibrado. Gostei mais quando as duas equipes estavam com suas formações principais e que demonstrou um certo equilíbrio. Tomara que, no caso do Icasa, o Icasa ainda precisa evoluir, o Flávio deixou isso bem claro, que o time só passou a atuar depois dos 25, praticamente quando fez o gol, né, que foi aos 28. A partir dali o Icasa começou a jogar um pouco melhor, mas até então não estava jogando bem. E que o Icasa possa fazer as correções necessárias para ter um time competitivo dentro da competição, porque não será fácil essa Fares Lopes. Os principais adversários dos nossos times aqui estão em atividade, Marco. Ferroviário, Floresta, né? É o Atlético, é o Pacajus, é o Iguatu, tá todo mundo em atividade, mano. E com um detalhe, Delto, essas equipes que você citou, que já jogam os campeonatos nacionais, elas têm um calendário muito maior, começaram a jogar bem antes, ainda no mês de maio, ou seja, são equipes que já vêm com elencos montados, diferentemente de Icasa e Guarani, que estão começando um trabalho agora, e que eles tiveram também a condição de montar elencos mais fortes, porque a condição financeira hoje de um Iguatu, de um Floresta, o Ferroviário então nem se compara mais ainda. É bem melhor do que a dos nossos times aqui. Então, sob o ponto de vista de investimento e até de tempo de trabalho, os nossos dois times vão entrar em desvantagem com relação à grande maioria dos concorrentes. E no sorteio, Marco, o Guarani foi quem teve muita sorte, Marco. Porque no grupo dele ele pega o Iguatu, que não... Se for eliminado da Série D, provavelmente vai com um time mesclado, porque já tem vaga na Copa do Brasil. Não interessa para ele ganhar mais Fares Lopes com a vaga da Copa do Brasil. Verdade. E tem o Fortaleza que vai jogar o campeonato com uma equipe sub-20, porque já tá na Copa do Brasil. Então, botou a garotada para disputar. Então, adversário para valer tem o Pacajus, Só né? o Pacajus, mas se classificam 2, né? Então, o Guarani está numa situação mais confortável se tiver um time competitivo. Já o Icasa não. O Icasa vai pegar Calcaia, que quer a vaga. O Icasa vai pegar o Ferroviário, que quer a vaga. Que tá muito forte. O Icasa vai pegar o Atlético, que quer a vaga. E o Floresta. E o Floresta, que quer a vaga, meu amigo. É complicado. 4 times que estão em plena atividade, estão bem no campeonato, nos campeonatos, e o Icasa vai enfrentar para tentar ser um dos classificados para a próxima fase. Não é fácil. A vida do Icasa é bem mais difícil. Bem mais. E já a partir da próxima semana a gente vai poder aquilatar um pouco mais. E tu quer ver outra coisa que eu tava dando uma olhada? Não sei se eu olhei bem a tabela, mas o Icasa faz 3 jogos, um pertinho do outro agora, dia 28, dia 2, e se eu não estou enganado, dia 7, ou é dia 5, dia 5, faz 3 jogos, um perto do outro, 28, 2 e 5. Aí para. Aí depois só vai jogar no final do mês de julho, Marco. 21 dias depois, dia 26, eu acho, que é o outro jogo do Icasa. Olha só que discrepância. Quer dizer, não tem nada de interessante aí. Você joga 3 partidas em uma semana, depois passa 3 semanas sem jogar, Marco. Olha como foi mal feita essa tabela pro Icasa. Né? Se tivesse mais bem distribuído os jogos, melhor para o Icasa, mas não. E um outro detalhe, até em termos de facilidade para classificação. O grupo do Guarani que a gente comentou agora tem 4 equipes. O grupo do Icasa tem 5. Quer dizer, é um adversário a mais a ser superado. Olha só a situação. O Icasa, vamos lá que nem de nada é certo. O Icasa perde os 3 primeiros jogos, empata 1, perde 2.
não tem mais o que fazer no campeonato. Vai ter só que esperar cumprir 21 dias pra cumprir jogar a última tabela. partida. É Olha complicado. que coisa, viu? Olha que coisa. Então só tem uma saída pro Icasa. Só. É começar ganhando, né, Marco Delton? Valério. É começar aí e... Marco Valério. Verdão, vai pra cima deles, Verdão. A Rocha, a hora que o Luiz volta daqui a pouco, João Filho. A hora do timaço. 18h27, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, Marco Valério. E lembrando, 10 mil de desconto. Rapaz, tem que aproveitar, né, Delton Sá? tem. Vá lá enquanto dura a promoção do governo, Delton Sá. Senão o negócio complica. Dura, mano. Pizzaria e Hamburgueria Oval, oferecendo nossos canais no YouTube, Timaço da Vale e também Rádio Vale FM 99 Oficial, Jucimar Leite. Lembrando que toda quarta-feira tem promoção na Pizzaria do Val. Tá com raiva, mas a raiva dele passa já, porque essa ligação aí, ó, é pedindo uma pizza. Jucimar, o Vasco não perdeu no final de semana. Glória a Deus. Não perdeu, rapaz. Aliás, o Vasco tá com 8 dias que não perde pra ninguém, Del. Pois é. Tá vendo aí? Marco Valério. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Peça pelo WhatsApp 988429514. Você não foi mais lá no Val da Tapioca, não viu como o Val das Tapiocas tá feliz? Nunca mais o Vasco perdeu. Aí ele Marco tá feliz Valério, por causa eu fui disso. lá pela manhã e fui lá... Não, fui 2 vezes de manhã. Umas 9h30 pra 10 Ele não horas tá eu fui mais lá. feliz, né? Tá. Oxe, um fim de Mas o semana motivo é outro. sem o Vasco perder, Del. Mas o motivo da felicidade é Não outro. conte não, Delton. Rapaz. Delton Sá. Só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos, película de alta performance com 10 anos de garantia, ela na Só Fumê. Hoje Zé Marcos, número 408, o telefone WhatsApp 988054899, a organização é do Edilson, o doutor do Fumê. Jusmar tá mal intencionado, não tá? Será? Não, tá não. Segunda-feira. Tá não, tá não. Valério. Jucimar é um homem bem comportado, Delton. Marco Valério. O Cariri da Sorte traz pra você nesta semana 2 motos Honda Start, uma moto elétrica, nem gasolina precisa, e R$5.000. Imagina aí, você com 3 motos mais 5 mil, Delton Sá. Eu não ganhei de novo, não, no final de semana, não. Mas eu insisto na Insista. foto, que um dia ela vai chegar, Marco Isso Valério. mesmo, Delton Sá. Eu tenho esse negócio, não. Tô firme e forte, vou de novo pra batalha no final de semana. Que você ainda vai dizer meu nome lá no Cariri da Sorte. Delton Sá ganhou essa moto elétrica, ganhou essas outras motos, ganhou dinheiro. Ainda vai botar a virtude A vida do Bibi. Ainda vai botar a virtude. Eu não desisto, meu amigo, que eu não vou ganhar, pode ter certeza. Agora, atenção, você que trabalha no setor de semijoias. A Dourados é uma empresa parceira. Tu já tem terminado aí? Já. Tem certeza? Absoluta. Que eu acho que lhe atropelei, não? Faltou só dizer que o Cariri da Sorte Diga. só custa R$5 essa semana, Delton Sá. Perdão, Marco Valério. Eu lhe atropelei. E por que vocês estão combinando as camisas agora, hein? Nós somos sofredores do Fluminense. Estão com a camisa Sofredores Grenar. do Fluminense. JF é Fluminense até morrer. Atenção, você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados é uma empresa parceira do sucesso de seu negócio. Lá você encontra um laboratório moderno seguindo as normas ambientais com a mais alta tecnologia, assegurando maior qualidade e garantia no banho dos seus produtos. A Dourados também tem uma linha completa de semijoias com 1 ano de garantia e com excelentes negociações e pagamentos em até 8 vezes no cartão de crédito. Além disso, a Dourados compra a mercadoria para desplacar e pagamos à vista. Assim, o que não falta são motivos para correr para a Dourados e garantir mais lucros para a sua empresa com a Dourado Joias. Sua professora Ivane Feitosa, número 9, no bairro Tiradentes, telefone WhatsApp 999933031, Instagram @Dourado Joias com 2 S's no final. E já está no ar o novo site do ESC Cursos. Acesse agora mesmo e faça onde e quando quiser o seu curso profissionalizante à distância. Anderson Luiz, ESC Pré-Vestibular, concursos agora, cursos profissionalizantes à distância. E aí você vai se qualificar para o mercado de trabalho. Acesse esccursos.com.br. JF, tenha cuidado, você vai acabar perdendo essa pizza pra Ejaildo, viu? Ele tá de olho na sua pizza. A tabela diz o contrário, né? Então vamos pra frente, JF. Bom, nós trabalhamos também, Marco Valério, em nome da Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou. Na Atacom, meu amigo, você vai encontrar a promoção que é
leva tudo Atacom. Para você que está construindo, para você que está reformando, leva tudo Atacom, meu amigo. Lá na rua Doutor Mauro Sampaio, Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Também conosco, Delton, o Instituto Juazeiro Bom de Bola, voltado para o esporte e educação, e é um trabalho social que atende jovens e crianças com vulnerabilidade social dos bairros Frei Damião, Horto e João Cabral, e desenvolve várias atividades como futsal, futebol, skate, basquete, integrando esses jovens à sociedade através do esporte. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho, procure nas redes sociais, @Juazeiro Bom de Bola. Lembrando que o Instituto Juazeiro Bom de Bola é presidido pelo Jackson Pilha. Bom, Marco Valério, nós trabalhamos também em nome de Gênesis Solar. Se você está cansado de pagar contas absurdas de energia, a Gênesis Solar tem a solução para você. Você pode fazer o seu orçamento sem compromisso e pode financiar até 100% do seu projeto. É só ligar e falar com meu amigo Luciano Carvalho através do WhatsApp 981237956. Vou repetir, 981237956 e deixa o sol pagar a sua conta de energia na Gênesis Solar. Conosco também, Delton, Nilo Embalagens. Meu amigo, tudo que você imaginar em embalagem, você encontra lá em Nilo Embalagem. Quentinhas de vários modelos e tamanhos, sacolas recicladas, sacolas para lixo, brancas, bem reforçadas. Você encontra também artigos para festas, pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros, embalagens para pizza, caixas para bolos e salgados, tudo lá em Nilo Embalagem, com qualidade e menor preço. Rua São Paulo 1505, pertinho da Calanto. Telefone 99607-2384, Delton Sá. Pois é, Marco Valério. Em nome também de Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Tá querendo comprar a tua moto Honda 0 km? Aproveita que lá na Ares Motos tem entrada reduzida para você, facilitada. Leva a moto emplacada. E tem também desconto para você que quer comprar à vista ou pagar no cartão de crédito na Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Agora, se você quer trocar seu carro, quer comprar um seminovo com qualidade, você tem que ver os modelos que estão disponíveis lá na Grage Veículos. Compra, venda, troca, financia com as melhores condições para você na hora da troca. A melhor valorização e avaliação do seu carro usado para ficar um negócio muito melhor para você. E olha, você vai encontrar, lá tem Fox 1.0 2013 seminovo para você. Tem um Corolão 2016 automático. Tem Onix Joy com apenas 30 mil rodados. Enfim, tem diversos carros, diversos modelos, Estrada, HB20, tudo isso. Carro seminovo com qualidade na Grage Veículos. Dê uma conferida no Instagram, @Grage Veículos, ou então vá amanhã mesmo na Avenida Padre Cícero 1215. Em nome também de Fox, meu amigo. Se você está precisando consertar o seu celular, smartphone, iPhone, leva na Fox. Tem os melhores técnicos especializados da região do Cariri, utilizando equipamentos de última geração e garantia nas peças montadas na loja, além de grande variedade em smartphones e muito mais para você na Fox. Tem Fox em Crato, na Senador Pompeu 156, tem 2 lojas no centro de Juazeiro do Norte, uma na Santa Luzia com Padre Cícero, outra na São Pedro com Seminário, e tem também Fox no Cariri Shopping. Delton Sá, vamos em frente em nome de Glam Modas, tudo em bolsas, sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, os melhores preços do comércio cartense. Rapaz, você vai precisar comprar aí um produto desses que eu falei? Você é do Crato, vá na Glam Modas, Rua Miguel Lima Verde 494, bem no centro, dentro do Mandacaru Center. Visite Glam Moda e fique elegante como Demontier Tenório. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Eu disse Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio. Na Avenida Praça da Arauto Castelo, 320, o telefone WhatsApp 99812-5851. Eita, foto pesada que me mandaram agora. Tu tinha visto isso aí? Eita, foto pesada, viu, meu amigo?
Ixi, mano. Que tá carrego nessa foto, viu? Já. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebon, pão nosso produzido de maneira semi-artesanal. Ingredientes da mais alta qualidade: pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem também linha integral, multigrãos, aveia, 100% integral e a deliciosíssima massa para pastel Tasquinha, da qual JF é fã. Hotel Amoarama é a casa do carirense da capital cearense. Hotel Amoarama, reservas pelo 0 operador 85 3304 8900. E churrascaria Mão de Vaca, meu amigo. Tem cada prato delicioso para você. Churrasco de primeira qualidade na churrascaria Mão de Vaca. E se você tá afim de comer em casa, é fácil. Liga, pede, recebe em casa através do 988657741. Cada prato delicioso, aquela tilápia desossada, que coisa saborosa, Marco Valério. É bom lá demais, na churrascaria Mão de Vaca. Ó, Delto, conosco também Centro Universitário Leão Sampaio. Diga. Com sua nota do último Enem, você ingressa, inclusive ganha bolsas de até 85% nos cursos da Unileão. Entre em contato aí pelas redes sociais. Unileão, formando grandes profissionais sempre com você. E um abraço pro professor Jaime Romero, que é torcedor do São Paulo Futebol Clube. Exatamente, o tricolor do Morumbi. Ele é igualzinho ao Quilmer de Campos. É desse jeito, Marco Valério. Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presenteios e produtos da Ramagem Couros. A fábrica fica na Avenida Padre Nessor Sampaio 690, o telefone é o 3571-3758. Aí eu fui ali atrás de Anderson pra saber o que ele tava fazendo. Ele tava fazendo um pedido no Baleia Burger. Foi? É. E o homem tá mão aberta, viu? Tá, né? Eu acho que ele tá querendo pagar a aposta que a Luiz não quis fazer. Que ele pediu pra todo mundo lá no Baleia Burger. Ele ligou 988380548. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço, lá na Praça do Pio 12. Agora, Marco Valério, quer presentear? Tchau Presentes é o lugar. Marco Valério, eu tive hoje lá na Tchau Presentes. Meu amigo, tem cada artigo de decoração na Tchau Presentes. A casa do cara fica bonita, né, Delton? Tu é louco, Marco Valério, mas tem cada item pra você decorar a sua casa. E o brinquedo pra garotada? Não, brinquedo pra garotada eu nem falo, mas que a gente se encanta. Dá vontade de a gente virar criança de novo. Né? É uma loja que a gente entra, Delton, e se sente muito bem pela variedade. Aí você começa a olhar assim na prateleira os produtos, rapaz, que negócio bacana. Aí você vai olhando o outro e gostando de outro. É um negócio assim impressionante. Quem repõe o estoque da Tchau Presentes é uma pessoa de muito bom gosto, Delton. É sim, Marco Valério. Ó, loja boa de se entrar, viu? E tu sabe quem é que compra? Não. Juraci. É ele mesmo que compra. Parabéns, então. Ele aí que cuida das compras, Marco Valério. Muito bem. O homem é bom comprador. É bom comprador. E quem quiser ser bom comprador, vai comprar na Tchau Presentes, Rua Clóvis Bevilacqua. 536. No meio do quarteirão. No centro de Juazeiro. E eu também vou lá. Arrocha Eu vou. Na Tchau, agora eu vou. A hora do timaço. 18 horas e 39 minutos, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km. Está na Novo Rio. Anderson Luiz, trazendo informações do Guarani depois do jogo de ontem. Como o Delton Sá falou, no primeiro tempo, o Guarani até que tentou ali segurar, equilibrar as ações. Mas no segundo tempo, aí a questão física, como a gente já esperava, acabou aí sendo determinante. Né? Claro, tem a capacidade do time adversário, mas é claro que a gente sabe também que a condição física do Guarani não era boa, e já era de se esperar isso. E aí teve que colocar a garotada e deu no que deu. Esses 4-0 entram para a história do clássico entre Icasa e Guarani. Não adianta dizer, não, porque é começo de trabalho, porque colocou a garotada no segundo tempo, não tem isso não. Na história, Icasa e Guarani vai ter lá um 4-0 agora pro time do Icasa, viu, Anderson? É isso que o torcedor do Guarani tá chateado. Boa noite pra você, Marco, boa noite, Delton, a todos os ouvintes do Vale Esporte. O torcedor do Guarani realmente fica na bronca. A diretoria, acredito eu, que não acertou em marcar esse amistoso com 5 dias de preparação, pensando no Campeonato Cearense. Tem toda uma liturgia desse clássico, tem toda essa situação de perder o placar pelo placar que aconteceu. E o torcedor
independente do resultado ou o que aconteça, o torcedor não quer saber e, lógico, vai tirar aquela brincadeira, independente seja o sub-20 do Campo Grande que tenha atuado no segundo tempo. O primeiro tempo foi, de fato, o time do Guarani que vai participar da Taça Fares Lopes, e por mais que a gente diga que o time teve uma boa desenvoltura em campo no primeiro tempo, com pouco dia trabalhado, o torcedor não vai conseguir entender isso. E é arriscado por tudo que aconteceu durante o Campeonato Cearense. O torcedor não tem confiança na equipe que está hoje à frente do Guarani, e justamente uma derrota no Clássico e pelo placar, essa desconfiança aumenta cada vez mais. Então, em meio a tudo isso, o Guarani ainda continua sem treinador para o início da competição. O time trabalhou 5 dias e não tem um treinador. O Eduardo comandou interinamente a equipe, e o próprio Eduardo vai conversar conosco sobre o que ele viu dessa primeira movimentação do Leão do Mercado. Da responsabilidade que era enfrentar uma grande equipe, né? Uma equipe de casa, uma equipe bem treinada, né? Uma equipe que já vem há 21 dias de trabalho, fez hoje, e a gente com a semana, né? E a gente sabia que se não jogasse com inteligência, se não tivesse aquilo que nós propôssemos, a gente poderia sair daqui com a derrota como saímos, né? A gente jogou até 30 minutos dentro daquilo que a gente planejamos, né? Dentro daquilo que nós treinamos, e infelizmente a gente saímos no primeiro tempo perdendo de 1-0, né? Eu creio que um chute daquele ele vai passar um bocado de tempo para acertar, né? Onde a bola estava dominada, numa zona morta do campo, e infelizmente o nosso atleta teve a infelicidade de encaixar o passe e o atleta do Icasa antecipou, e aí gerou toda a situação que ocorreu o gol. Primeiro tempo dentro daquilo, né? Não tivemos uma postura muito agressiva, mas também não sofremos tanto como esperávamos, né? Aí a gente sabíamos, né, da responsabilidade que era perder de 1-0, vamos organizar em alguma coisa. Sabíamos também que a perna dos atletas ia pesar como pesou, né? Vocês todos foram testemunha, e que nós não poderíamos tomar o segundo gol antes dos 10 a 15 minutos, porque só assim ia dar mais um respaldo, ia dar mais um oxigênio para a gente se manter vivo ainda dentro da partida. Aí com 3 minutos você toma o segundo gol, uma falha nossa, né? Infelizmente o nosso defensor foi tentar cortar a bola forte e ela pegou não bem como ele queria, e ficou a feição do atacante, 2-0, aí sim, aí você já busca alguma outra solução dentro daquilo que você não trabalhou. Porque eu tive uma semana só de trabalho, né? E nem todo dia a gente trabalhava especificamente, mas a parte física. Nós esquecemos também um pouquinho a parte técnica, né? Aí quando você busca encontrar uma solução diante daquilo que você não trabalhou, é impossível, né? Aí a gente toma o terceiro, e o quarto gol foi uma falta de comunicação dos nossos 2 atletas que estão na barreira. É o beabá do futebol. Se tem um atleta adversário na bola, um na barreira. Se tem 2 adversários na bola, então 2 na barreira. O homem que está do lado oposto da bola é que faz a cobertura no corredor para quem vai chegar fazendo esse cruzamento, né? Infelizmente o nosso atleta ameaçou ir e não foi. Aí foi o tempo ideal para a conclusão do atleta do Icasa, e essa bola é perigosa na marca do pênalti, não tem como se desperdir. Então, infelizmente, a gente saímos com a derrota, né? E não era aquilo que a gente esperávamos, porque já estava até adiantando para vocês que a gente entrega hoje, não dependendo do resultado, tanto podia vencer como empatar, e como foi a derrota, já estava essa programação feita, a gente com o nosso presidente, né? E a gente não queria entregar o bastão ao próximo profissional da maneira que foi, mas infelizmente aconteceu, agora é bola para frente. Dá para notar que o time tem um sério problema que é psicológico. O Guarani conseguiu fazer uma boa partida e sofreu um gol, e aí o time meio que desabou um pouco em relação a isso. E acontecia isso no Campeonato Cearense. A base desse elenco é praticamente a base do Campeonato Cearense. Quem vai assumir essa equipe tem que trabalhar bastante a parte tática, mas a parte psicológica vai ser primordial para o Guarani conseguir um resultado positivo na Taça Fares Lopes? Olha, eu não posso nem falar sobre o campeonato estadual, né? Que eu não estava presente, né? Eu estava no campeonato piauiense, e eu sei que não trabalhar só a parte psicológica nem a parte técnica. O principal agora é trabalhar a parte física, né? Tem que enfriar, né? Tem que buscar resolver logo essa situação, porque a competição da Fares Lopes já está bem aí. Então não pode perder tempo, entendeu? Então a parte física, ela é fundamental.
Então, depois que você conseguir um trabalho muito forte dentro da parte física, aí você vai para a parte técnica, para a parte psicológica, como você falou, que também é muito importante, né? O atleta está bem psicologicamente, como reagir no jogo onde você sai atrás. Então, tudo isso conduz para você fazer uma boa temporada. Então, para você fazer uma boa competição, você tem que trabalhar bem a parte física, a parte técnica e a parte psicológica. Tá aí as palavras do técnico do Leão do Mercado interino. Comandou ontem o Eduardo, a equipe do Guarani, não vai ficar à frente da equipe, tem outra proposta. E aí o Guarani já tá no mercado atrás de outro treinador para assumir a equipe. Quem seria esse treinador? Tem nome já, Anderson? Ainda não, o Guarani ainda não. O Soares procura um nome dentro do mercado. Mas não divulgou não, né? Ainda não. Porque nome deve ter, né? Na cabeça dele lá... Ele com certeza já deve ter conversado com alguém. Hoje eu perguntei em relação a isso ao Soares, ele disse que tá vendo toda essa situação e que amanhã já deve anunciar esse futuro treinador, porque não pode perder tempo. O Guarani tem mais 3 semanas, cerca de 3 semanas, para o início da competição. Tá aí as palavras de Anderson Luiz, né, Delton? Tá aí. Esse Guaraná tá aí, era bom, rapaz. Lembra dele? Mas olha, a situação do Guarani não é fácil não, pelas dificuldades financeiras. E a gente vê o torcedor do Guarani, Del, não poderia ser diferente, bem chateado, bem decepcionado com essa situação. É verdade. E sem muita perspectiva, né, Marco? De dificuldade que o Guarani enfrenta. O Guarani tem problemas ainda administrativos, ainda de divergências de pensamentos, e o Guarani precisa chegar a um momento onde ele tem que buscar essa harmonia a partir do momento da sua direção do clube, né? Para que isso possa se refletir em bons resultados dentro de campo. De fato, de ontem para cá, o que a gente ouviu de manifestações dos torcedores do Guarani, não foram boas as manifestações em relação ao fato do Guarani ter aceito jogar esse amistoso contra o time do Icasa. Eu até vou contemporizar um pouco, volto a dizer o que eu disse, acho que até fez um bom primeiro tempo. Eu imaginava que seria um jogo que, enquanto esse time do Guarani tivesse perna, ia oferecer uma resistência ao Icasa, e ofereceu no primeiro tempo, mas aí o segundo tempo foi completamente diferente. O time de garotos contra os reservas do Icasa, que vem treinando junto, né? Muita gente querendo mostrar serviço, querendo conquistar o treinador, e não seria diferente que o Icasa conseguiria deslanchar, né, contra o time do Guarani. Isso deixou o torcedor muito chateado, né? O torcedor não queria, como você bem disse, que nos anais esteja lá, primeiro jogo da história da Arena Romeirão, entre Icasa e Guarani, o Icasa tomar de 4, né? O Guarani tomar de 4. Olha, o Guarani tomar de 4, então, quer dizer, é uma situação que realmente chateia muito o torcedor, deixa o torcedor triste, não tenha dúvida disso. Mas foi uma escolha feita pelo time do Guarani em fazer o jogo, em participar da partida, né? E claro que o Guarani agora tem que pensar na Fares Lopes, pensar no que pode acontecer. Vou dizer o que disse ainda há pouco. O caminho para o Guarani na Fares Lopes é muito melhor do que o caminho do seu principal rival, que é o Icasa, para pensar numa segunda fase de competição. E só um detalhe, Delton Sá, se o torcedor pensar só no time em si no primeiro tempo, a proposta do Guarani foi muito bem aplicada em todo o primeiro tempo, apesar de ter sofrido o gol de um lance que ele realmente, o jogador do Icasa, realmente acertou o chute. Mérito total do atleta do Verdão do Cariri. O Guarani ainda teve um pênalti não marcado no primeiro tempo. Que o Guarani reclamou Diga-se bastante. de passagem, que merecia até ter saído. Você saído. acha que foi pênalti, Anderson? Foi pênalti, foi pênalti. Foi Foi pênalti. O Guarani poderia ter saído 1-1 naquele primeiro tempo. E aí no segundo tempo realmente aconteceu as alterações e foi outra equipe. Agora, que deixa um pouco, o que atrapalha um pouco em relação, principalmente a parte psicológica, tudo que aconteceu no Campeonato Cearense, a equipe fazer um bom primeiro tempo e o resultado final ser um 4-0 num clássico. Isso realmente é alguma pressão maior para os jogadores que hoje estão vestindo a camisa do Guarani. E como a gente destaca, que realmente o grupo do Guarani tem essa facilidade. Mas aí a pressão que o Guarani hoje vive interna é gigantesca. Então é bem complicado para esses jogadores aguentar essa pressão interna e conseguir ter bons jogos e conseguir até mesmo resultado positivo. Vai vir muito do treinador que vai assumir o Guarani nesse momento. Então ele vai ter essa responsabilidade enorme para conseguir colocar o Guarani no caminho que é o caminho justamente das vitórias. E há um detalhe, todo treinador que é contratado por qualquer equipe,
muitas vezes ele chega assim no início de trabalho, ele quer trazer alguns jogadores da sua confiança para fazer parte do elenco. Jogadores que ele considera tecnicamente bons e que sejam da sua confiança. O Guarani contratando qualquer treinador e esse treinador indicar, sei lá, 2, 3, não é mudar o time todo, mas colocar alguns de confiança. O Guarani teria essa condição financeira de contratar esses 3, 4 reforços pedidos hipoteticamente, claro, pelo treinador? Então é mais um agravante nessa situação vivida pelo Guarani. Agora, em termos de condição física, que tão propalada, que faltou ontem, né, na maior parte da partida, o Guarani vai ter um bom tempo até a estreia do torneio para contratar o treinador, para melhorar a parte física, e aí a gente vai torcer que na parte técnica o time possa dar algum resultado, porque até agora, infelizmente, só foi decepção para o seu torcedor. O Leandro Mercado volta a trabalhar amanhã. Hoje foi folga para a rapaziada que jogou o primeiro tempo. O pessoal do primeiro tempo teve folga e somente o Sub-20 que trabalhou hoje à tarde lá no CT Miranda. O time volta a trabalhar amanhã à tarde também lá no CT Miranda. Valeu, Anderson Luiz. Marco Valério, nosso canal no YouTube. Mandar um abraço pra rapaziada lá no sítio Limoeiro, em Milagres. O Brito Júnior, mandar um abraçar pra quem? Quem foi que lançou o site novo? Quem foi? O ESC. ESC pré-vestibular e o que é que significa ESC? Ejaildo de Souza Carvalho. Pronto, é também ele pode ser Ejaildo e Sueli, que é o casal. Cursos. Não, pode ser. Ejaildo e Sueli, o casal. Pronto, tá certo aí. Esse Delton Sá é muito criativo, viu, Ejaildo? A gente volta já. Vale FM. Chega de andar a pé, chega de ficar na liseira. Com o Cariri da Sorte desta semana, você vai concorrer a 3 motos e muito dinheiro. Confira! No quarto sorteio tem 2 motos Honda CG Start 160, mais uma moto elétrica, mais 5 mil reais. Eu disse 2 motos Honda, mais uma moto elétrica, mais 5 mil reais. É sensacional! Ainda tem 9 mil reais em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio, mais 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios de 500 reais. São 2 Honda Start, mais uma moto elétrica, mais 5 mil. Tudo isso por apenas 5 reais. É demais! Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Poço Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Poço Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Poço Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar para que nossa cidade não pare de avançar. Vem com a gente que agora tem muito mais investimento em saúde. Início da descentralização dos exames laboratoriais em algumas UBS. Central de Marcações e Regulação, CRM mais Policlínica, quase 1 milhão de marcações de consultas e exames especializados em 2022 para atender de início os pacientes diabéticos e hipertensos. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju. Salgadinho
A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM, Delton Sá. De volta, Marco Valério. Vamos pra onde? Fortaleza, onde está o super, mega, hiper. Rapaz, o Ferroviário, que campanha do Ferroviário, rapaz. Tá cagota. Nossa senhora, coisa boa, né? Bora ouvir então, Kilber de Campos. Um abraço, amigos do Timaço da Vale FM, chegando com as informações desta segunda. E eu vou começar pelo Ferroviário, que jogou no sábado em Parnaíba e ganhou de novo. O Ferrão que acumula 9 jogos, 25 pontos, 8 vitórias e 1 empate. É o time do Tenente Coronel Eli Rodrigues, aí na minha querida Juazeiro do Norte. 18 gols anotados, 2 gols sofridos. Após o jogo, o técnico Paulinho Kobayashi confirmou, bateu o martelo, que agora o time está classificado para a próxima fase, ao microfone do Timaço da Vale FM. Não, agora praticamente já selou, né? Porque a diferença está abrindo aí praticamente 15 pontos, né? Do adversário, que está em quinto, né? E como eles têm confronto do quarto e o quinto, então um só vai somar ponto, ou então os dois se empatarem e já não conseguem alcançar. E graças a Deus eu acredito que a nossa classificação já está selada, mas nós não podemos pensar que já terminou o campeonato, muito pelo contrário, nossa concentração tem que ser maior agora, para depois, quem sabe, a gente ter vantagem de decidir em casa. Faltam 5 jogos para acabar o Qualify. Ferroviário pega o Atlético Cearense, dia 28 de junho, só semana que vem. Depois o Caucaia fora, o Tocantinópolis fora, o Cordino em casa e o Fluminense do Piauí fora de casa. Dos cearenses que disputam a 4ª divisão, num total de 5, apenas 3 estariam classificados se o campeonato terminasse agora. Além do Ferroviário, o Atlético Cearense e o time do Pacajus estariam classificados. Os 2 outros, o Iguatu, da região Centro-Sul, aí pertinho de Juazeiro, e a equipe do Caucaia estariam eliminados. Lembrando que o Iguatu joga amanhã, terça-feira, em Campina Grande contra o Campinense, fechando ainda a 9ª rodada. Ceará e Fortaleza ainda de molho na quarentena, só que essa folga vai acabar. O Fortaleza joga amanhã, não, depois de amanhã, quarta-feira, dia 21 de junho, em BH, contra o Cruzeiro, e o Ceará, domingo no Maranhão, contra o Sampaio Correia, às 15h30. Aliás, na sequência do Fortaleza, o Leão joga contra o Cruzeiro, dia 21, dia 24 de junho, aqui na capital, contra o Atlético Mineiro, dia 27 de junho, no Chile, e no retorno do Chile, joga no Rio, contra o Clube de Regatas do Flamengo. Já o Ceará enfrenta o Sampaio em São Luís, joga aqui na capital contra o Avaí e depois, no dia 2 de julho, contra o time do Esporte Clube do Recife, na Ilha do Retiro. Legal? Foi Kilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer de Campos, trazendo as informações direto de Fortaleza, Marco Valério. Em nome de Nilo Embalagens, meu amigo, precisou de embalagens, vai lá em Nilo, tudo, sacolas, caixas para doces e brigadeiros,
Vai fazer a festa, pratinho, copo, talher, tudo você encontra lá em Nilo Embalagens, também caixas para bolos, salgados, pizzas. Lembrando que Nilo Embalagens fica na rua São Paulo, 1505, ali pertinho da Calanto. E o telefone é o 99607-2384. Em nome também de Churrascaria Mão de Vaca, meu amigo, para você comer o melhor do churrasco da nossa região, na Churrascaria Mão de Vaca, Marco Valério. E conosco também, Delton Sá, você já sabe, né? ESC Pré-Vestibular e Cursos. Pessoal que vai se preparar para o Enem aí no final do ano. ESC Pré-Vestibular e Cursos, e tem também o site, o novo site, esccursos.com.br. E em breve a gente vai estar com uma promoção bacana aí do ESC no nosso Instagram. Vou lá combinar com meu amigo Ejaildo Carvalho, grande torcedor do Icasa e do Flamengo, e ele tá de olho em ganhar a aposta do JF, viu, Delton? É, Marco Valério, diz que das seleções aí pelo mundo, né, que tem a seleção dele que ele torce bastante, favorito. É verdade, é. Diz que é torcedor da França. Da França, é? Ah, rapaz, olha só. Diz que é chegado na Torre Eiffel. Uhum. Champs-Élysées, por ali e tal. Pois é, e eu não sabia, o Ejaildo Carvalho também é da galera que gosta de vinil, assim como eu. Ele é colecionador. Tava outro dia na festa dele, tava lá Tititi, ó, rapaz, quando eu olhei o LP do Tititi, ó. Aquela novela, lembra da novela Tititi, né? Aí eu tenho uma prima que mora em Fortaleza que ela falava, vai começar a novela Tititi. Que o povo de Fortaleza chia, né, Delton? O povo de Fortaleza chia e canta, fala cantando. Aí vai começar a novela Tititi. Como é? Tititi. Não, mas como é o povo de O povo de Fortaleza fala chiando e cantando, Delton. Aí, pra nós aqui é Tititi. Lá a novela é Tititi. Tititi. Ainda tem um cantadinho, Delton. Você nunca reparou que o de Campos, não? E a Luiz? A Barão de Stuart. Olha, Delton. Aloysio Vilar, destaque final do Verdão. Verdão que tá feliz, hein, Aloysio? Tá feliz a coisa vida, boa Marco Valério. é ganhar do rival de 4-0. É ou não é? É bom demais, é uma Ora, delícia. Quando o Corinthians ganha do Teve uma hora- Palmeiras também, é mais ou menos nessa faz sensação. tempo que isso Teve uma hora aconteceu, Teve meu uma hora amigo. na transmissão que a Luiz apelou. Como foi? Ele tava dando informação e ele tá do lado da torcida do Guarani. Estavam lá no ouvido dele. Tava homenageando ele. Peraí. Rapaz, como é que é Aloysio? Aloysio, tu é ruim de aposta mesmo, viu? Porque o Anderson chamou você pra fazer uma aposta, a aposta mais fácil de ganhar dos últimos tempos. E você acha, arregou da aposta com o Anderson, rapaz. Arreguei mesmo. Pelo amor e de antes Deus, do jogo, eu até fiz uma aposta com ele nos stories lá do Timaço da Vale, do nosso Instagram. Ele disse que era 1-0 pro Guarani. Eu apostei em 2-0 pro Icasa. Cheguei mais perto, né? Obviamente. Mas não tava valendo nada, ficou por isso mesmo. Mas fica pra próxima, Anderson. Tá bom? Aí, ele disse que é a hora Combinado. que você quiser. Ele disse que não Pronto. arrega não, viu? Pois tá certo. Bora lá com renda e público. Bora. Tivemos ontem 2.854 pagantes na Arena Romeirão para uma renda de R$ 30.320. O Icasa teve R$ 25 mil de despesas e o saldo positivo foi de R$ 5.320 para o Verdão do Cariri. Repito aqui o público, 2.854 pessoas estiveram presentes lá na Arena Romeirão na tarde e noite de ontem. Bem, agora a gente fala sobre a base do Icasa, porque o Sub-15 está na grande final da Copa SPAC. Ontem, na semifinal, o Icasa venceu o Santa Quitéria pelo placar de 3-1. A final acontece próximo sábado, onde o Icasa enfrenta a equipe do SPAC às 9h10 da manhã, na areninha do bairro Seminário, aqui em Crato. Portanto, tá aí o Sub-15 do Icasa, que é comandado pelo professor Jordani Nobre, a quem a gente manda aqui um abraço. O Sub-20 estreou no Campeonato Cearense da categoria no último sábado, lá no CT Praxedão, diante do Barbalha. E o placar foi 1-1. O gol do Verdão foi marcado pelo meia Wagner. O Icasa volta a campo no Sub-20 no próximo sábado, diante do Campo Grande, às 15h, no CT Praxedão. E a equipe profissional volta a trabalhar amanhã pela manhã na academia e à tarde um trabalho com bola no CT Praxedão. Para fechar, Delton e Marco,
A gente já tem horário do jogo do Icasa e também o local, viu? A estreia do Verdão será contra o Caucaia às 8 da noite no estádio Raimundo de Oliveira. Informação que chegou ainda na sexta-feira e aí só hoje a gente tá tendo programa, então traz aqui pro ouvinte torcedor do Verdão. Icasa e Caucaia, quarta-feira próxima, né? 28 de junho, às 8 da noite no estádio Raimundo de Oliveira. E com transmissão da Vale FM para você ouvir a nossa transmissão aqui. Ô, Aloysio, só confirmando o público, 2.854. Exatamente, renda R$30.320, o Icasa teve despesa de 25 mil, ficou aí com um saldo positivo de R$5.320. Tá certo, sobrou uma grana, né? Acho que foi uma tarde boa pro Icasa, ganhou o jogo, fez a alegria do seu torcedor, ainda saiu com saldo positivo. Até amanhã, hein, Aloysio? Até, Marco. Um abraço a todos. E amanhã a gente volta aqui no Vale Esportes. Lembrando que os nossos canais no YouTube, Timaço da Vale e também Rádio Vale FM 99 Oficial, você acompanha as imagens dos nossos estúdios no nosso canal do YouTube. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. E para começar a semana com aquela pizza deliciosa, é só ligar para 98842-9514. Informações também a qualquer momento no nosso Instagram. Siga @Timaço da Vale, Delton. Beleza. E o Cariri ganhou, Marco Valério. Coisa Foi, boa, Anderson Luiz. Ele estreou com o pé direito na terceira divisão do Campeonato Cearense, venceu pelo placar de 2-0 e inclusive é o líder da competição, com 3 pontos, foi o único time que venceu. O outro jogo foi 0-0, Terrimar e Sport Limoeiro. O Cariri tem um próximo compromisso no próximo sábado, diante da equipe do Terrimar, aqui no estádio Lírio Calu, no Inaldão. Não vai ser no Crato, não? Vai ser no Inaldão, tá previsto pro Inaldão. Por que o Cariri tá treinando no Crato, sim, mas o jogo tá previsto. O jogo é barbárie. Mas o estádio ainda tá sem laudo. O estádio ainda tá sem a liberação. Tá explicado. Boa sorte, né? Que coisa boa que o Cariri estreou com a vitória e tomara que o Cariri suba para ano que vem a gente ter pelo menos uma Série B, né? Já que gostaríamos de estar na A, mas pelo menos na B do Cearense com Icasa, Guarani e Cariri. E lembrando que tem o nosso glorioso Barbalha, único da primeira divisão para o ano que vem. Vambora? Vamos embora, Delton Sá. Só dizer que a CBF bateu o martelo, é o Carlo Ancelotti mesmo, JF? Carlo Michelangelo Ancelotti. Muito bem. Ainda não está oficializado, assim, de fato. Mas vai ser o homem. Mas vai ser ele. Inclusive, o filho do Ancelotti, que trabalha com ele já em vários... Por onde o Ancelotti passou, levou o filho para trabalhar. Ele deve vir para trabalhar na CBF, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, que vão começar agora depois do meio do ano. Ele vai trabalhar juntamente com o Ramon Menezes e o Ancelotti só vem, assume. O pai vai ficar orientando de lá, né, Delton? Não tem como. Não tem como, vai ficar né? Vai ficar determinando as ações, mas o filho do Ancelotti... Que coisa, né, rapaz? Que coisa que momento que a gente passa, né? Nós não temos treinadores, né? Principalmente brasileiro, né, Delton? David Ancelotti é o nome do filho do Carlo, que... Vem pra... Que coisa, hein? Agora, o Ancelotti é um dos melhores técnicos do mundo, né? Nesses últimos anos, sem sombra de dúvidas. É um grande treinador. Eu, sinceramente, se fosse pra esperar, eu ia atrás do Guardiola. Mas, meu filho, o Guardiola não quer que o Brasil espere por ele, não. Ele não vem, não. Fazia proposta, cobria a proposta, porque se é pra falar de dinheiro, a gente sabe que dá pra pegar um pé do Guardiola. Mas o Guardiola não quer, não. Não quer, não. E o Ancelotti quer, mas quer com essas condições, É igual aquela rádio que quer contratar você. Você não deixa a gente. Não é verdade? Aí a gente tem que lhe aturar. É verdade. Não é assim? A multa é muito cara. A multa é muito alta pra liberar você. Eu não libero também, nem Delton. Agora, eu acho que se o Guardiola ganhar o Mundial de Clubes, ele cumpre a missão dele no City. Ele já ganhou tudo, né? Não, ele falta não ganhou. só o Mundial, né? Não, o Mundial de Clubes, né? Faltava a Champions. Ele ganhou a tríplice coroa, né? Ele não tinha ganho ainda, ganhou esse ano, agora, com o City. Ganhou a Copa da Inglaterra, ganhou o Campeonato Inglês. E falta ganhar o Mundial. Se ele ganhar o Mundial, ele cumpre a missão dele no City. Ele já ganhou com o Barcelona, não é? O Mundial? Mas não ganhou com o City, né? Ele já ganhou com o Barcelona. Mas não ganhou com o City. Ele quer ganhar com o City, né? Para cumprir justamente o objetivo dele, né? Enfim. Bom, hoje tivemos jogos pelas eliminatórias para a Eurocopa e um placar me chamou a atenção. Inglaterra contra a Macedônia do Norte. Algum dos senhores pode adivinhar aí? Dar um chute? Rapaz, eu não vi não esse jogo. 8. Passou perto. Foi 7-0 para a Inglaterra. 7-0.
Fora